A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao Instituto Teólogo Rafael Cardoso. Hoje vamos para a nossa terceira aula do módulo Bibliologia. Eu sou o teólogo Rafael Cardoso, especializado em teologia sistemática, pós-graduado em teologia sistemática. E hoje vamos estar abordando temas bastante interessantes a respeito de inspiração, bem como iluminação. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, como nós já estudamos em aulas anteriores. E o que significa inspiração, o tal termo? Significa que quem produziu o texto foi inspirado por Deus. Deus inspirou cada autor que inspirou o texto. Bem como temos o conceito de iluminação, que significa iluminação. Iluminação é quando nós abrimos os olhos para entendermos o que a inspiração está nos falando. Ou seja, hoje ninguém mais é inspirado para escrever a Bíblia. Nós somos iluminados para entender o que já está escrito, porque a Bíblia já está revelada. Então, existe uma diferença, bem nevrálgica entre inspiração, que é algo que já aconteceu, já ocorreu, e iluminação, que é algo que vai acontecer em nossas vidas. Quando nós pegamos as Sagradas Escrituras, Deus, por vezes, nos ilumina e nos mostra coisas que nós não estamos vendo, mas que estão escritas ali, estão inseridas ali no texto. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada, somos apenas iluminados. Também vamos estar abordando nesta feita o conceito de Bíblia, de traduções, de Septuaginta e textos massoréticos, o que significa tal e tal. Septuaginta, por volta do século III, e II antes de Cristo, a Bíblia foi traduzida do seu original hebraico para o grego. Por quê? Aí é interessante nós entendermos a situação. Os judeus, eles foram deportados, saíram de seu país, foram levados para a Síria, o Reino do Norte, e o Reino do Sul foi levado para a Babilônia. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, os judeus foram perdendo, assim, a forma de falar o seu idioma original, que era o hebraico, e foram aprendendo outros idiomas. E como o grego era, naquele tempo, como é hoje o inglês, a língua falada por várias nações, em Alexandria, para a Biblioteca de Alexandria, lá o rei Ptolomeu, ele resolveu pedir que alguns sábios, escrevessem, escribas, traduzissem a Bíblia do hebraico para o grego, para que os próprios judeus pudessem compreender a Bíblia, para que o mundo de então pudesse compreender a Torá, que era ali os livros que foram traduzidos no primeiro momento do hebraico para o grego. E diz a tradição que cerca de 70 ou 72 sábios traduziram a Bíblia do hebraico para o grego em 70 dias ou 72 dias. E essa tradução da Septuaginta, por exemplo, foram até mesmo utilizada por Jesus. Nos tempos de Jesus, a tradução usada era a tradução da Septuaginta. Então, ela tem uma importância muito grande, um valor grandioso. E temos também os textos massoréticos. O que significa os textos massoréticos? Significa que também um grupo de escribas, de pessoas sábias, traduziram também a Bíblia do hebraico. Mas não traduziram, elas pegaram a Bíblia no hebraico e elas, vamos dizer assim, facilitaram um tanto quanto a sua leitura. Por quê? Porque o hebraico original não tinha vogais, eram apenas consoantes. Esses sábios, eles pegaram então e colocaram vogais e acentuação, tornando a leitura um tanto quanto mais fácil. Esses são considerados textos massoréticos. Então, o texto massorético é o texto hebraico preservado, vamos dizer assim, facilitado para a leitura agora com vogais e também com acentuações. Eu vi uma certa feita alguém dizer uma coisa muito interessante e gostaria de compartilhar com você nesta aula de bibliologia. Qual é a melhor tradução da Bíblia?
nós brasileiros temos uma boa tradução da Bíblia, e eu ouvi algo interessante, que o hebraico, ele é a fonte. E isso é muito, né? A fonte é de onde você tira a água lá no seu nascedouro. O grego é o rio, onde você vai lá beber, né? E saiu da fonte. E nós, nas nossas traduções, temos a torneira, a água que sai da torneira. Por quê? Porque, embora sejam lugares diferentes, nós buscamos a mesma coisa, que é H2O, água. O que importa é a essência, né? Não importa se... É claro que é importante buscar lá na fonte, que é no hebraico, o grego, e tem a nossa tradução aqui para o nosso português, que já chega tanto quanto, às vezes, não dizendo bem aquilo que o texto queria dizer, embora nós entendemos que quem traduziu, os tradutores, fizeram um serviço exemplar, um grande serviço, mas às vezes, de uma língua para outra, às vezes o significado muda um tanto quanto. Então, toda vez que você tiver uma dúvida peremptória em algum texto, vá buscar na fonte, lá no hebraico original, ou no grego, que é a água do rio, mais próximo ali, né, da fonte, ou, se não tiver jeito, beba da torneira. Mas o importante é que a mensagem seja lida. Este é o teólogo Rafael Cardoso, e eu agradeço a todos que têm assistido nossos vídeos aqui do Instituto Teólogo Rafael Cardoso. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, né? E que Deus abençoe a sua casa, a sua família ricamente, em nome de Jesus.